Olá, caros traders. Marcelo Torres da TradeWise com mais uma videoanálise para vocês do Ibovespa diário. Ontem foi um dia bastante atípico, né? Ficamos um tanto quanto impressionados. Puxou bastante e realmente depois de verificar todas as notícias, as expectativas do mercado, eles estão ignorando um pouco o movimento dos riscos, né, que existem por aí, estão apostando muito na recuperação do mercado com relação à abertura, né, pós coronavírus. Então parece que está todo mundo animado com isso. Tem alguns conflitos acontecendo, ainda continua o assunto da China, os Estados Unidos lá com esses problemas de conflito internos lá, e agora começou no Brasil também com a mesma linha, né, digamos, nacionalista, democrata, mas estamos numa situação meio estranha. Enfim, outra coisa que a gente tem aí hoje, verifiquei o analista europeu, né, o alemão lá, ele colocou o seguinte: as empresas estão apostando, os investidores estão apostando muito na retomada da produção das empresas e etc., na retomada do mercado, etc., considerando o tamanho do lucro que poderá ser dado frente aos juros que essas empresas estão pagando, dado ao fato que os juros está baixo. Então, a proporção entre o retorno que ela pode dar com os juros que ela vai ter que pagar, há um ganho bastante grande. E é nisso que os investidores estão apostando para voltar para as empresas, né? Obviamente que ainda não foi solucionado nada, a gente vê muito pouco ser falado dos governos, principalmente europeus, né, com relação à situação atual. Mas a perspectiva é que esse ânimo ainda continue, né? A gente também tem atenção aqui no Brasil, mas a perspectiva é que o ânimo continue. Então, ó, já temos aqui uma situação do, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar o dólar. O dólar está em queda, tá? Ele está em queda e o índice futuro está em alta. Então, vamos dar uma rodada aqui no mundo para a gente ver o que está acontecendo aqui com relação ao que pode nos afetar positivamente, tá bom? Vamos lá. Mas antes, lembrando que essa análise já está disponível em todas as redes sociais da TradeWiser. Lembrando o meu disclaimer diz que essa análise é apenas uma análise educacional, não é um incentivo de investimento, tá? E lembrando que as vagas estão abertas para inscrição no quarto Masterclass de análise técnica. É importante lembrar que a análise técnica não te dá o caminho das pedras, não é uma receita de bolo para o mas ele te ajuda a perceber o que é que está acontecendo no mercado e se há um real movimento de ganho onde você pode entrar com um pouco mais de segurança, ou se há especulação, tem que tomar cuidado. Como aconteceu ontem, provavelmente vai acontecer hoje. Mas a análise técnica tem o seu lugar, né? Vindo aqui então, devido à alta de ontem, o mercado ficou bastante animado. Então, semana passada o nível estava em 50, ontem estava em 52, hoje já está batendo em 58. Portanto, há uma crença de que realmente as coisas podem melhorar, pelo menos por enquanto. Lembrando que o mercado está demasiado esticado, que pode haver uma realização, tá? Não é pessimismo nem nada, é apenas a realidade. Toda alta precisa de uma correção, portanto, a qualquer momento a gente pode ver essa correção, então muita calma. Vamos ver aqui a Europa. Vamos ver como é que está aqui. A Europa, ela fechou, obviamente, em forte alta. A Ásia fechou em forte alta, dado ao fechamento de ontem, né, do ânimo do mercado ontem. A Europa definitivamente está num movimento bastante otimista hoje, principalmente lá na Europa fora, onde eles estão acreditando que realmente as coisas vão melhorar. E para o Brasil, vamos olhar aqui, Estados Unidos, vamos olhar, o futuro já está apontando aí na casa de 0,5% de alta em média. Brasil, 0,8% de alta, Estados Unidos em média, 0,5, 0,45 de alta. Então, assim, há perspectivas positivas para para o dia de hoje, né? Quando a gente olha rapidamente a Dow Jones aqui, a gente ainda não descarta que a cunha que é feita pela linha preta
e a linha de tendência de alta roxinha inferior ali, né, do canal. Não descarta ainda, ela está dentro dessa projeção, então a gente tinha uma cunha menor, então veja que o movimento ainda continua dentro de uma cunha, tá? Então há riscos, sim, há riscos, mas por enquanto parece que os riscos ainda estão calculados, a gente ainda tem uma margem de segurança para operar. Por exemplo, se o mercado resolver cair hoje do nível que fechou ontem, ele iria cair o quê? 4% e estaria dentro da normalidade. Portanto, com essa nova figura, com essa nova cunha, a gente consegue ter uma visão. Mas, considerando que o mercado pode voltar a subir, isso é dando uma resposta, inclusive, não sei se vocês perceberam no gráfico de ontem, existiam duas linhas pretas na mesma posição desse canal. Tá? Eu converti em canal, porque é muito mais fácil trabalhar com canal, que é uma figura só, enquanto que as linhas são duas figuras. Né? Então, enfim, existe esse canal de alta que eu tracei da semana passada, mostrando que nós temos duas possibilidades. Ou ele vai seguir o fim dessa cunha e dar uma resposta de correção bastante forte, ou que é esse tamanho aqui, né? Que é uma correção bastante forte, que se acontecesse amanhã ou depois, digamos assim, no modo genérico, né? Se acontecesse em algum lugar aqui, a correção poderia trazer a Dow Jones de 25.500 para 19.500. Apenas uma sugestão, seria uma queda de 20%. Então você vê que se o mercado obedecer a cunha, a correção vai ser forte. E eu acredito na expectativa de que isso possa acontecer, porque os fatores econômicos, né, aqueles números que balizam o mercado mundial ainda está frágil, mas as perspectivas, o ânimo, né, a vontade de que tudo dê certo é que está segurando esse movimento de alta. Então, pode ser que uma coisa leve a outra, quem sabe, e aí então a gente vai seguir esse canal. Portanto, a gente tem aqui para os próximos dias, olhando aqui, se ele obedeceu a cunha até o finzinho, digamos assim, né? Então, pelo menos mais uma semana aí, a gente tem uma possibilidade de correção alta, e se romper essa linha de tendência, essa linha superior, linha de retorno da cunha, que é essa linha preta, aí sim a gente vai entrar em patamares novos de alta, e aí realmente pode varrer um pouco o pessimismo do cenário, tá bom? Então, o mesmo acontece aqui com a SP500. Eu não desenhei o canal aqui na, na, na Nasdaq, né? Mas também é perfeitamente possível desenhar o canal aqui, como vocês podem ver rapidamente aqui, eu estou desenhando o canal aqui. Então, rapidamente a gente pode desenhar o mesmo canal aqui. Então, se a cunha acabar não prevalecendo, a gente ainda tem esse canal aqui do movimento. Portanto, realmente a gente tem dois cenários aqui. O cenário de uma correção forte, dado aos números da economia que ainda não estão melhorando, mas também temos um potencial de alta caso esse ânimo traga mais vigor, né, para os investidores, para a indústria e tal, e o consumo em geral. Né? Mas ainda é muito cedo para a gente dizer que simplesmente vai acontecer isso. Tá? Vindo aqui para Russell, a gente só tem um canal de alta, está indo muito bem. Ok. Vamos dizer o petróleo. O petróleo resolveu dar uma animada ontem deu uma estagnada, de ontem para hoje já deu uma animada. Parece que está querendo fazer uma leve correção e há espaço para isso, tecnicamente falando, né? Há espaço para essa correção aqui. Por exemplo, aqui, ó, a gente já está com a onda positiva já se desfazendo e o pivô dela confirma isso. A gente tem aqui uma forcinha de negativa no spread, né? Querendo dar uma correçãozinha aqui e tal, mas aí a gente ainda mantém a tendência de alta, apesar, veja aqui investidores, apesar de que, olha só, a gente está vendo que no petróleo a banda de Bollinger está fechando, isso é um sinal, tá? Vamos ficar de olho nisso daí, porque isso aí pode trazer uma informação para nós, dependendo do estouro dele. E também a força relativa aqui também está querendo dar uma pequena correção. Lembrando que o estocástico está na zona de sobrecomprado, que também sugere uma correção, mas lembrando que ele pode ficar uma, duas, três vezes dando o sinal de venda antes de reagir.
Portanto, a gente tem alguns sinais positivos aqui ainda, mas parece-me que a gente está entrando num viés muito esticado do mercado. O mesmo acontece com a Dow Jones aqui, ó, nós não perdemos os sinais de venda da Dow Jones ainda, ele pode continuar esticado, mas ainda existem esses sinais, assim como nos outros. Para o dólar hoje, como eu já mostrei, está em queda, a previsão, ele já atingiu 100% de Fibonacci a 5,32, né, e vai buscar os 5,15. Tá aqui, ó, ele deve buscar os 5,15. Tem espaço para isso porque a banda de Bollinger está longe, então ele pode navegar livre, leve, solto. Mas lembrando que os indicadores sugeriam uma alta, tá? Então, vejam vocês, nós temos sugestões de baixa, né, em alguns nos principais índices, mas eles seguem alta. E nós temos sinais de alta no dólar, mas seguem baixo. Então, os indicadores, o sentimento do mercado, que é traduzido pela análise técnica, nos mostra isso. Portanto, vamos acompanhar com bastante calma, como eu sempre digo aqui, stop apertado. Vamos analisar ontem como foi o comportamento do Ibovespa? Está aqui, ó. Aqui, ó, estamos aqui no diário. Vocês podem ver aqui que o mercado vinha andando de lado, aí deu aquela subida aqui e estabilizou. Veja que o volume praticamente não mexeu em nada. Agora, veja que quando o mercado resolveu cair, aí sim o volume chamou. O volume chamou e falou assim, não, eu vou subir. Tá? Então você vê que quando o volume quer, ele reage. Né? Quando o volume quer, ele reage. Portanto, muita calma nessa hora. Tá? Agora, se a gente for olhar o recentemente, ó, aí de repente ele resolveu. Deixa eu trocar essa cor aqui, que essa cor não está muito legal, não. Bom, vou ter que ficar para daqui a pouco. Aqui, ó, vou trocar essa cor aqui, tá aqui. Então, ó, você viu que o mercado na média subindo, mas ao contrário do que aconteceu anteriormente, na média o mercado está descendo, tá? Então, assim, quando ele está caindo demais, ele sobe o volume, quando ele começa a subir, o volume cai. Então, há um descompasso técnico, entre o que o gráfico está fazendo e o que os preços estão fazendo, né? E o que o volume está fazendo. É bastante interessante. Vamos agora para o gráfico de 1 hora. Vocês podem ver no gráfico de 1 hora aqui, ó. Eu vou colocar a linha vertical aqui, que foi aqui que começou o dia de ontem, tá? Aqui, ó, aqui começou o dia de ontem, tá a linha vertical aí, ficou meio fraquinha, né? Deixa eu ver se consigo melhorar a cor da linha aqui. Vamos ver se ela consegue ficar preta. Não, não dá. Então tá. Mas eu fiz a linha vertical aqui que a gente já está conseguindo ver. Vejam que desde a hora que a bolsa abriu, o mercado não parou de subir, enquanto que o volume ele só caía, tá? Ou seja, na minha visão, isso chama-se especulação. Eles estão puxando o índice enquanto o volume cai. Eu vi numa reportagem do Citigroup lá, né, do fundo de investimento do Citi, dizendo o seguinte: as empresas, os fundos de investimento, os investidores estão puxando os valores, os preços, os índices, tudo para cima para que eles possam sair das suas posições. Tá? Já do outro lado, o Warren Buffett parece não estar se posicionando. Por quê? Porque ele está olhando uma outra situação econômica que a gente sabe que existe, mas ninguém quer ficar falando, que é a situação pré-coronavírus, tá? Então, por isso que eu falo com você, stop apertado, meu povo, stop apertado, porque tem alguma coisa errada que não está certa. Aqui, ó, o volume foi tão drástico, aí eu tenho que puxar, dar uma esticada no volume para que ele fique significativo para a gente aqui, ó. Tá aqui, ó. Então, olhando aquele gráfico de 5 minutos, que eu gosto de olhar com vocês, né? Tá aqui, o gráfico de 5 minutos aqui, ó. Então, repare vocês, ó. Repara o tamanho desse último candle vermelho aqui. Eu vou diminuir, tá vendo? Olha o tamanho dele com relação aos outros. Eu vou aumentar para a gente poder ver os outros, porque ele está discrepante, né? Tá aqui, ó. Vejam vocês, vamos pegar aqui, ó, essa linha do lado esquerdo ainda valida a abertura de ontem, tá? Começa aqui. Vejam vocês, aqui a gente consegue ver com mais clareza. Vejam vocês como o mercado, na média, foi subindo até aqui, e o volume só foi caindo, pessoal. Percebe? Tem alguma coisa muito estranha. Tecnicamente falando, tem alguma coisa muito estranha. E percebe que quando o índice resolveu cair do Ibovespa, o que aconteceu? O volume subiu. Tá?
Então percebe, isso nos últimos meses tem sido uma constante. O mercado tem puxado, ou seja, eles têm feito entregas, tá? Enquanto há a subida, tá? Ou seja, eles estão entregando com o índice subindo, com os preços subindo, mas o volume vai caindo. Portanto, não estão apoiando a alta. O que diferentemente do que dizem por aí, eles não estão apoiando a alta. Aí quando chegar no final do dia, eles entregam tudo. Quando eles entregam tudo, eles fecham um dia bastante negativo, como aconteceu nessa barra que a gente vê aqui, certo? Então, muita calma nessa hora. Indo para o Ibovespa aqui, para a gente não delongar muito aí, o Ibovespa, veja, aqui eu imaginava que poderia ocorrer um ombro, cabeça, ombro, né? A figura de reversão, mas eu acho que distorceu totalmente, o outro ombro subiu demais, então provavelmente não é, vamos ver. Fiz um cálculo rápido dessa queda aqui, caso haja uma correção hoje, a correção é de 3% não é nada, portanto, se houver uma queda e buscar esse ponto, ainda está certo, ainda não tem problema nenhum. Mas veja, pessoal, mesmo com a alta que nós vimos ontem, ainda temos aqui, olha, sinais de reversão, porque o mercado mostra essa tendência. Olha aqui, ó, temos sinal de venda, de reversão também no estocástico, temos lá no MACD, no estocástico, e a força já está sinalizando que ela não está com muito interesse. Já tivemos o primeiro sinal aqui do spread também, e o primeiro sinal de que possivelmente iremos perder a tendência de alta de curto prazo, tá? Então, de novo, pessoal, se o movimento fosse constante, ele estaria estourando o teto de todos os indicadores aqui. Por quê? Porque a única direção que existe é para cima. Então estaria estourando esse teto para cima, o que não está acontecendo. Portanto, a única coisa que eu digo para vocês, apertem os stops, porque a gente não sabe que hora que pode vir essa volta. E uma correção vai ter que acontecer porque a puxada está sendo forte, né? Então você pode ver aqui que teve uma alta, tá? Seguida de uma correção, e tivemos uma alta ainda maior. Portanto, a expectativa técnica é de que haja uma correção natural, sem problema nenhum, tá? Sem problema nenhum. Há possibilidade. Portanto, stops apertados para garantir o seu lucro. Já estou vendo investidores que já estão realizando lucro para não correr risco. Veja que numa hora a gente tem sinais de reversão. Vamos então no diário rapidamente aqui. No diário, rapidamente, a gente também tem a figura de cunha já ajustada para o Ibovespa. A gente tem sinal de degradação de força, mas ainda não estamos vendo isso na sua essência. Está aqui, ó. O MACD está entregando, o estocástico também está entregando, e o spread do dinheiro, apesar de não ter entregue, ele já está embarrigando, tá? Então vejam, senhores e senhoras, que há sim e cada vez mais a volatilidade está diminuindo. Portanto, parece-me que o mercado está perdendo força, tá? E uma correção pode vir. De novo, gente, não é pessimismo. Correção é algo natural do mercado. Ponto. Simples assim, tá bom? Então, fiquem atentos com as suas posições para que a gente possa embolsar esse lucro. Simples assim, tá bom? Veja que a análise técnica está mostrando isso para nós agora, que realmente o mercado está movimentando contra o que a análise está mostrando, isso sem dúvida, que a análise mostra o sentimento do mercado. Então, o sentimento do mercado está mostrando uma coisa, mas a atitude do mercado, que é definida pelos tubarões, o movimento é contrário. Portanto, a gente tem que entender e se adaptar a isso. É para isso que foi feita a análise técnica, para que nós possamos, nós rêmoras, analistas técnicos, possamos nos cuidar, tá? Voltando rapidamente aqui à leitura, vamos pegar a leitura do diário aqui, né? Olhando a leitura do diário aqui, ó, temos aqui, deixa eu corrigir aqui. Então aqui, vejam vocês, a alta ontem foi extraordinária, certo? A alta foi extraordinária, mas não teve tanto volume assim, não chegou nem na média. Então percebam que parece-me que uma correção pode estar chegando. Se vier, stop apertado, estamos fora. Ok, pessoal? É isso aí. Com essa análise na mão
e com o Ibovespa Casabrina. Agora é showtime. Aquele abraço.